Bom dia! Recomeçando mais um Despertando com o Dharma, dia 13 de julho. Retomando, começando a semana na quinta. Noite de completa escuridão. Começando com ela, a maravilhosa Maria Bethânia. Bom dia, Isis! Como vai? Olha aí, Maria Bethânia, Mel. Essa música é linda. É meia-noite. E aí, Isis, não dá pra ficar sem o Dharma, né? É muito complicado. Ana Karenina, como vai? Sem Dharma e sem aula, né, Ana? Aí não tem como, né? Bom dia, Stanley. Um instrutor de meditação que some, isso aí faz parte dos ensinamentos, para não criar apego. Entenderam? Não cria apego daí. Tudo bem com vocês? Vamos ver se o pessoal vai lembrar, né? Fez falta, viu? Que bom, coisa boa. Sim, eu também senti falta. Eu acordava de manhã nos hotéis, lá por todo lugar. Tinha que dar um jeito de fazer o Dharma nos hotéis também. Bom dia, Rosali. Bom dia, Natalina. Não dá, mas é por um motivo maravilhoso. Temos de dividir, né? É verdade. Bom dia, Luana. Sobreviveu, Luana? Essa é a Maria Bethânia, Mel. Amo essa música. Mas temos que dividir, sim, sabe que eu tinha, já falei, né? Eu tinha meio que enjoado, assim, meio que incomodado um pouco a arquitetura hospitalar pela forma como estavam levando, assim, os projetos que eu fazia, que eu faço, né? Isso me decepcionou muito, assim, né? E aí eu fui arrastado novamente de volta, assim, com muita força, porque a pedido de uma rede, assim, muito, muito grande de hospitais, né? Bom dia, Mauro, bom dia, Ângela, bom dia, Conceição. E eles, certo, não pode deixar de nos atender. Foi esse o pedido de um superintendente máximo, assim, da rede. Ele disse, tu não pode, não tem, ele quase disse, tu não tem esse direito. Bom, porque aí ele continuou na ligação no telefone. Bom dia, Grácia. Porque as pessoas precisam do teu trabalho. Os hospitais precisam do teu olhar. Foi bem assim que ele colocou. E aí eu disse, bom, então não tem jeito. Tô lendo Velhos Caminhos Nuvens Brancas, que você havia mencionado, e tô adorando. Esse foi o primeiro livro que a gente leu, tá no YouTube também, lá da Arquitetura da Mente. E esse livro é maravilhoso. Esse é realmente, eu acho, para mim, foi o melhor livro, né, que a gente leu, assim, não desmerecendo os outros, obviamente, mas é muito, muito, muito lindo, assim, né. A Isis diz, eu concordo com ele, tem razão, eu estava me escondendo. Bom dia, Kátia. E aí fiz muitas, tô enrolando aqui, porque eu sei que o pessoal ainda não está sabendo que chegou o Dharma, né, vamos enrolar um pouquinho. Tô meio fanho. Acordei fanho essa noite porque a gente ficou em muitos hotéis e sempre ir lá para cima no Espírito Santo, e nessa região de Minas a gente atravessou o Espírito Santo todo de carro, de Vitória, assim, e chegando quase que na Bahia, depois descemos até Minas Gerais, e é uma região muito quente, assim, e aí ar-condicionado no carro, ar-condicionado no avião, ar-condicionado nos hotéis, é complicado, fica uma coisa, mas tudo certo. Tudo bem tranquilo. Só meio fanho. Daí vocês vão ter que ouvir um Dharma fanho hoje. Bom dia, Ana Tereza. Estava só esperando a Ana Tereza chegar. Gente, ela chegou. Podemos começar, então? Vamos lá? Aí a Isis comenta sobre o Velho Caminho Nuvem Branca, que a Ana comentou. Esse livro é maravilhoso demais. Tem capítulos que eu vi várias vezes, tão lindos. É verdade. E tem um que eu gosto de reler, que é quando o Buda ele se ilumina, né? Quando o Siddhartha se ilumina. E aí aquele momento dele, assim, narrado pelo Thich Nhat Hanh, e claro, depois, aí com alguns ajustes do Enio Burgos também, aí, ficou muito poético, assim, ficou muito lindo. É um livro lindo mesmo, é um best-seller, né? Best-seller.
Não tem livro que bata aquele ali. Bom dia, Marisa, bala perdida, como é que tu tá? Vamos lá, então. Nós estamos aqui, ó, Buda Rebelde, Ponlop Rinpoche, editora Lúcida Letra. Bora lá? E aí tu vê as outras realidades, né? A gente viu umas realidades dos hospitais de cidades pequenas, de Minas, cidades pequenas do Espírito Santo. Complicado, assim, bem complicado. Quero não vou, são 3 hospitais que eu peguei para fazer, e para reformar e ampliar, né? Quero poder dar uma dignidade, assim, àquelas pessoas, assim, sabe? Isso que eu acho bacana, assim, da minha profissão. Poder perceber que eles mudam, assim, quando tá pronta a reforma, a ampliação e tal. Falta isso, falta dignidade. A Ana Tereza comenta que vai assistir esses vídeos anteriores desse livro. Vale a pena. Vale a pena. Esse livro é maravilhoso. É o melhor livro que tem. Melhor. O Mundo Mudou, página 55. Aí ele estava falando sobre a revolução sentida em todo mundo. Lembro, na semana passada a gente finalizou, que ele disse que aí surge os hippies, surge aquele movimento de contracultura, né? E aportam lá no Oriente, aquela coisa toda. Aí ele vai dizer agora. Agora estamos no início do século XXI. Bom dia, Eliana. Olhe para a sua vizinhança. E é bem isso, né? A Isa escreveu, indiquei para um amigo que está ouvindo a leitura dele no YouTube, está gostando demais. E descobriu que a mãe dele está morando aí na sua cidade. Sério? Olha que louco, diga o nome da mãe do amigo. Agora estamos no início do século XXI. Olhe para sua vizinhança. Os hippies que andavam de Fusca já cortaram seus cabelos e tiraram as barbas há muito tempo. Eles agora se parecem com aquilo contra o que certa vez se rebelaram. É interessante, eu vi algumas pessoas mudarem também. Mas, enfim. A geração Paz e Amor abriu as portas para uma geração ambiciosa, os yuppies, dirigindo carros importados. E então vem a geração preocupada, a geração X, que herdou mais problemas do que riquezas. E agora seus filhos, a geração Y e a seguinte. Já nem sei qual é a geração que está agora, é tanta que surge aí que eu nem acompanho isso. Mas esses dias minha filha me chamou de geração Z só porque eu fiz um comentário. Ela disse, pai, vai estar geração Z. Isso. Meus filhos fazem... Vocês acham que eu faço bullying com vocês? Vocês não fazem ideia do quanto eles fazem comigo. Os 3. Eles se juntam para fazer bullying comigo. É terrível o que eu passo, gente. Porque eu não fiz com eles quando eles eram pequenos. Fiz muito. Nossa, só zoava, né? O meu filho mais velho, o Renan, tem 35, ele diz, se a gente passou pelo pai, a gente passa por qualquer coisa na vida, assim, porque pai não dava a menor chance, assim, né? Só tirava sarro, né? Eu criei eles tirando sarro, sério, só dizia, quando eles aprontavam, dizia, sério? Sério? O mundo mudou e continua mudando. Não há mais amor livre, nem todas as coisas que aconteciam sem muita preocupação durante a Revolução Hippie. Luana de Castro diz, tadinha de ti. Claro, Luana, tu acha o quê? Bom dia, Lu. Essas coisas podem até ter sido adequadas naquele momento. Mas os tempos e a cultura mudaram. As pessoas mudaram. As necessidades e a forma de pensar dos homens e das mulheres das famílias são diferentes. Os preços estão mais altos e as oportunidades de emprego são outras. Algumas profissões desapareceram e a nossa esperança é que nossas profissões tomem os seus lugares. Tem muita gente agora, né, entrando no livro aqui, tem muita gente que ainda vive nessa época. Assim, eu vejo muito isso aqui na cidade. Estão nessa década, os hippies estão na década de 80, pararam na década de 80 e ficaram, sabe? A década de 80 foi muito chata. Aí pararam nessa década de 80 e ficaram, pararam na década ali da Revolução Contracultural. Foi importante naquele momento, cada momento é importante no seu momento. Não faz sentido trazer ficar batendo e dizendo, isso é aquilo. Gente, isso é chato. Acompanha o mundo, tenta salvar o que está acontecendo agora. Bom dia, Thaís. E aí ficam nessa neura.
né? Não tem como, pô. Poderíamos deixar o cabelo e a barba crescer e seguir tomando LSD. Poderíamos seguir dirigindo Kombis grafitadas. Ó, tem galera que tá nessa vibe ainda. Pô, a gente acorda pro mundo. Porque essa voz não é ouvida, entende? Não adianta tu gritar lá do passado que não vai ser ouvido agora. Tu tem que falar com a voz que está aqui agora, com a forma, com essas condições que estão se apresentando. Isso se chama se habilitar no meio hábil, né? Falar através de um meio hábil. Qual é o meio hábil? Instagram, agora é isso aqui. Vamos falar dessa maneira. Senão tu não vai ser ouvido. Aí o pessoal quer resgatar aquela coisa que aconteceu lá no passado, década de 70, 80. Não vai acontecer. Mas viraríamos objeto de riso. Olha só, tá dando uma de hippie. Nunca alguém se torna um verdadeiro hippie fazendo de conta. Ser um hippie não era uma questão de adotar certo visual ou as características de um determinado estilo de vida. Havia um propósito para tudo que faziam naquele contexto cultural e histórico. Porém, se adotamos aquelas formas hoje, o cabelo, as drogas, o amor livre e a Kombi, não faz mais sentido algum. Entenderam? Ó, tomara que algumas pessoas ouçam isso. Está fora de contexto. Vocês estão vendo que ele quer chegar? Vocês já sentiram que ele tá pegando um material assim, né? Histórico, porque ele vai chegar no budismo a mesma coisa. Ele vai dizer mais adiante assim no livro, ele diz, não adianta tu raspar o cabelo e fazer, né, o prana mudra e não sei o quê, porque tu tá fora do contexto. Não adianta vestir as roupas. Eu tenho as roupas tanto do Zen quanto do Vajra, né? Do tibetano. E em determinados momentos eu as uso, né? O Samue, a Chuba, vou usar. Né? Se eu vou para o Vajrayana, eu vou usar minhas vestes, né? Vou usar aquela saia que vocês viram, que é a Chuba, né? Vou usar o manto, né? Ou vou para o Zen, vou usar o Samue, que é minha roupa de trabalho, né? Então, vou usar o Raksu, que é aquele mini manto que a gente tem na frente, tem tudo ele ali, no lugar dele. Mas não aqui, sabe? Não no dia a dia. Fica meio estranho. Está fora de contexto, seria uma imitação barata. Algo que não teria coração ou filosofia. Seria até melhor que raspássemos o cabelo e fumássemos maconha em casa. Acho que muita gente faz isso, o que para mim, pelo menos, é mais genuíno nesse novo contexto. O mundo em que vivemos hoje é um lugar diferente. Para que os ensinamentos do Buda permaneçam relevantes, não podemos seguir com sua apresentação em termos hippies. Não podemos arrastá-los sem alterações para o século XXI. Quando o budismo surgiu na América, era tudo novo. Não havia por aqui nenhuma tradição de meditação semelhante que pudesse absorver os ensinamentos budistas. Para penetrar a tradição e aprender os seus segredos, os alunos tomavam o caminho da imersão como a rota mais genuína e produtiva. O praticante do Zen, do budismo tibetano ou de Vipassana, eu passei por todos esses, gente. Passo, né? Estou neles. Entrava em contato com os ensinamentos através das formas e protocolos particulares dessas tradições. As velas e o incenso, as tigelas de oferendas e as estátuas de Buda, o soar de gongos e as recitações em línguas exóticas, né? Porque cada uma dessas práticas a gente vai recitar numa língua exótica, porque no Zen é o japonês que a gente recita os mantras. No tibetano, obviamente, né? No Vipassana, o sânscrito. Então, cada lugar que eu ia tinha que aprender uma língua nova para poder, não que aprendesse a língua, né? Mas a soar, né? A ler naquela língua. E aí tu acaba lendo, acaba tendo a tradução também, aprende a tradução, aprende o que significa as palavras, enfim. Né? E isso é muito interessante. E as almofadas de meditação, os elegantes adereços de parede, tudo combinando para criar um efeito tão belo quanto contemplativo. E também um pouco estranho, até mesmo um pouco de outro mundo. O que era meramente cultural e o que era ensinamento? Olha a pergunta dele. O que é meramente cultural e o que é ensinamento? No início, quem conseguiria separar uma coisa da outra? Eu não conseguia no início. Eu achava que, isso é budismo. Aí um dia aportei para outro lugar. Mas isso também? Daí eu disse, não, peraí, tem alguma coisa. Aí minha mente, que ela é muito inquieta, ela disse, não, eu vou buscar. Eu vou tentar entender o que está acontecendo. E aí foi que eu fiz todas essas práticas de todas as tradições possíveis ao meu alcance, para tentar entender. Daí consegui entender, isso aqui é cultura, isso aqui não é um ensinamento,
Isso aqui é um veículo para o ensinamento. Tá ok, tá bacana, mas eu não sou tibetano. Eu também não sou japonês. Não sou chinês, não sou vietnamita, sou brasileiro. Sou brasileiro de estatura mediana, gosto muito de fulana, mas ciclana é quem me quer. Quem é que conhece essa música? Não é possível, alguém diga aí. A Máscara da Cultura. Faz sentido isso para vocês tudo? Alguém conhece essa música que eu citei agora? Sou brasileiro de estatura mediana, gosto muito de fulana, mas ciclana é quem me quer. Precisamos analisar o que nos ajudará hoje nesse caminho. Assim como não faz sentido se prender a formas contraculturais, a Ana Teresa conhece, tá vendo? Como não faz sentido se prender às formas contraculturais dos anos 60, não faz sentido se prender às formas de uma cultura tradicional, asiática e budista, em fingir que podemos viver completamente dentro de uma determinada experiência. A Rosalie diz que sim, a Isis diz que claro, como não, Natalina também. Aí, ó, só o povo da velha guarda, lembrando a música. Tem as novinhas aí, dizem, não, o que ele tá falando? Né? Tá zoando, que música é essa? Já vão procurar, vão dizer, ah, tá, legal. Vão dizer assim, legal. Adoro. Estando nos primeiros estágios do desenvolvimento de uma tradição budista genuinamente ocidental, ainda precisamos naturalmente confiar nas culturas que estão há tempos imersas na tradição. Elas têm muito a nos ensinar, mas precisamos abandonar a ingenuidade frente a isso. Não devemos confundir as culturas com sabedoria. Não devemos confiar absolutamente em nenhuma forma particular que tenhamos tomado por sagrada. Vejam bem, é sempre bom lembrar que quem está escrevendo não é um ocidental, não é um cara ali, um instrutor que é intelectual, né? Eu poderia estar escrevendo alguma coisa assim e falar sobre isso. Não. É uma pessoa que é do Oriente, que é um Rinpoche, que de milhares de gerações está vivendo aquilo, e ele está dizendo, não, olhem para mim, mas não olhem através de mim, através do que eu estou mostrando para vocês, através das minhas vestes, através dos meus rituais, que isso não é budismo. Tá vendo? Isso é muito importante, porque senão a gente vai ser levado adiante e vai passar uma vida praticando algo que não é budismo. E não vai aprender nada dos ensinamentos. Eu vejo muito acontecer isso. As tradições budistas ancestrais do Oriente deram surgimento a poderosas e elegantes formas culturais. Essas formas são, na maior parte dos casos, expressões belas e peculiares da sabedoria que contém. Em seu estilo e substância, estão tão integrados naquela sabedoria, tão afinadas com ela, que as próprias formas muitas vezes transmitem uma experiência de sabedoria para aqueles que conseguem se comunicar com elas. Quem rompeu muito com isso, assim, com essa estrutura, o Enio Burgos, né? O Enio Burgos, ele rompeu com isso. Ele tem um conhecimento insano do budismo, foi um dos fundadores do templo, né, Kadruling, o fundador, junto com o Lama Padma, do Zen aqui no Rio Grande do Sul, praticamente no Brasil, né? A expoência do Zen no Rio Grande do Sul é muito forte. Foi um dos fundadores, foi fundador, né? Foi o fundador do Vajrayana aqui no Rio Grande do Sul. Então, uma potência. E ele mesmo viu isso. Né? Já contei, ele esteve aqui em casa, já fui lá visitá-lo também. Conversamos muito, já ajudei ele a revisar livros. Mas é uma figura, assim, maravilhosa, que não se prende a essa ideia de que essa cultura, esses rituais são o budismo. Ele mesmo escapou disso. Não, isso não, eu não quero isso. Mas é isso, é uma forma, né? Então, quem não conhece o Enio Burgos, procure a editora Bodh Gaya. Tem livros maravilhosos. Inclusive, esse livro que a gente estava falando, Velhos Caminhos do Nuvens Brancas, que é o melhor livro que tem do budismo, certamente, para mim, lindo, é da editora Bodh Gaya, né, com a visão do Enio Burgos. O Enio Burgos foi aluno do Thich Nhat Hanh, né? E ele conversou pessoalmente com ele para traduzir esse livro. Então, não desmerecendo os outros livros, vocês entendem, né? Mas tem livros que tocam, esse tocou muito em mim. Tem vários livros que me tocaram, tem outros também. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Levou tempo e exigiu o discernimento de incontáveis gerações para que se descobrisse e refinasse essas formas
que nos ajudam a abrir portas, uma vez que algumas delas são bastante elaboradas. Quando passamos por uma porta, no entanto, acabamos nos deparando com um paradoxo. E quem compra o livro Velho Caminho do Vampiro, quem comprar livro da editora Bodh-Gaya e falar no meu nome tem desconto. Verdade, tem desconto. Pode dizer, eu mando o WhatsApp direto, daí se comprar pelo link não vai dar certo. Mas eu posso mandar o WhatsApp da Bia, esposa do Enio, aí diz, eu sou aluno do Jefferson, enfim, sigo o Dharma, aí há um desconto. Não, mas se compra no link, é o preço do link. A Natalina diz, é uma experiência incrível estar com o Enio. O Enio é maravilhoso. Ele é... Aliás, eu preciso revê-lo, está na hora. Quando passamos por uma porta, no entanto, acabamos nos deparando com um paradoxo. As formas desaparecem. É o cupom Jeff. Isso aí, Isis, cupom Jeff. Do outro lado, não há estátuas de Budas. Não há tigelas de incenso, não há som de gongos ou recitações, não há tatames ou brocados, não há almofadas de meditação e não há meditadores. E por que é assim? Essas formas e atividades são simplesmente os meios de adentrar a dimensão aberta de nossa mente. A sabedoria que apontam não tem uma forma tangível particular. Não conseguimos botar a sabedoria na mão, admirar suas cores brilhantes e então colocá-las em uma estante, junto às nossas outras posses valiosas. Nunca estamos seguros sobre a sua cor ou formato, ou mesmo sobre o que realmente se trata. A própria mente que sabe. Nossa consciência desperta também não tem forma. A Isis, que chique, todo blogueirinho. Bom dia, Gabi. A cultura, por outro lado, é a expressão tangível de nossa experiência humana. A cultura inclui nossa arte, as roupas que vestimos e a língua que falamos. Inclui as instituições que criamos, as religiões que praticamos, os rituais que realizamos e os conceitos e crenças através dos quais vemos e interpretamos o mundo. A cultura é o tecido que agrega e identifica uma sociedade. É passada de uma geração para outra, ainda que esteja sempre em fluxo, mudando enquanto interage com novas ideias e outras culturas. Entende? E é isso. Mas olhar através disso é muito difícil às vezes, gente. Preciso que alguém às vezes mostre esse caminho. Podemos olhar para a cultura como uma manifestação de nossa experiência humana compartilhada. No entanto, ela é também um aspecto de nossa experiência individual. Há uma cultura da mente. A cultura da sociedade pode nos possibilitar um senso maior de identidade, mas cada um de nós desenvolve uma sensibilidade individual de identidade no contexto dessa cultura. Podemos ser nortistas ou sulistas, mas não somos estereótipos. Não somos como os outros, mesmo olhando ao redor em nossa comunidade ou família. Podemos nos conformar em alguns níveis, mas sempre conseguimos expressar nossa peculiaridade em meio àquela homogeneidade. Temos personalidade própria, estilo próprio. Quando olhamos no espelho, vemos uma imagem física que é nossa. Também vemos alguém que se veste de uma determinada forma, que tem um jeito peculiar de falar, que gosta de um tipo de música, de comida, de filmes e não gosta de outros. Essa imagem também tem opiniões, crenças e valores, bem como hábitos de pensamento, sentimento e comportamento que nos fazem únicos. Todos esses atributos juntos são o que tomamos como eu, não é isso? Tudo isso que ele citou é o que a gente diz que é o eu, ou minha personalidade. A palavra personalidade vem do termo latino persona, que significa máscara. Essa máscara é o que os outros veem. Em certo sentido, falamos de trás dessa face externa. Já que temos essa personalidade, parece natural expressá-la. Tudo o que criamos, de nossa máscara até nossa família, nossos negócios, sistemas de governo, arte, contribui, por sua vez, para a criação da cultura em que vivemos. Portanto, não é tão difícil ver como o mundo e as suas instituições e valores surgem da mente. Vocês entenderam? O mundo a mente é que vai criando o mundo. E aí tu cria um mundo que ele não está satisfatório para ti, daí tu diz, mas que horror que está esse mundo. Aí a mente vai dizer, mas foi tu que criou. Mas esse mundo está horrível.
tá de cabeça para baixo, tá horrível isso aqui, não sei o quê. Mas é tu que criou. Tua mente criou esse mundo. Cria outro. Da minha mente, da sua, da mente deles e da nossa. De cada uma dessas mentes, das mentes de todas elas juntas. O que somos é moldado por nossa cultura e o que somos também a altera. Cada pessoa é parte do tecido social, é influenciada por ele e também exerce nele uma influência. Tá ruim a tua vida? Influencia para mudar. Tu criou. Devido a essa interdependência, não podemos dizer que o indivíduo ou cultura como um todo existam separados ou independentes um do outro. Podemos dizer que onde quer que exista uma mente, há cultura. E onde quer que exista cultura, que haja cultura, há uma mente. Entenderam? Amanhã a gente vai falar conhecendo o Buda. Que bom que vocês retornaram. Façam uns prints aí, façam alguma coisa, umas bandeirinhas e publique nos seus stories que o Dharma retornou. Vamos lá, vamos falar sobre o Dharma. Sempre pode tocar em alguma pessoa que está precisando ouvir algumas coisas, né? Todo mundo precisa. Tem sempre alguém que está criando um mundo de aprisionamento e que está sofrendo nesse mundo, assim. Que está ali e não sabe como sair. Daqui a pouco a pessoa tem esse insight, mas eu estou criando esse mundo. Né? Faz uma carinha bonitinha, não tem como, né, Luana? Não tem como fazer uma carinha bonitinha. É o que é. Viva com isso. Então vamos lá. Fazer uma estabilizaçãozinha. Se possível, colocando o corpo numa postura ideal para hoje. Deixando que o corpo vá se acomodando a essa postura. Lembrando que qualquer experiência que surja é uma experiência apenas para ser observada. Seja uma experiência do corpo, da mente. E observada significa sem mudar, apenas observe o que surge por alguns instantes. Procure ver para onde a sua mente está indo agora. Para que lugar do corpo ou da mente, para onde ela vai. Deixe que ela vá percorrendo e você apenas observa, uma consciência que observa. Consciência da própria mente observando a mente. Tente isso. Talvez trazendo para a respiração.
fluindo com a respiração. Quem vai permanecer, permaneça nesse lugar onde a mente ancorou. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, todes, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, até amanhã, ok?